Oi gente, segunda-feira e eu decidi começar o dia trabalhando aqui da cozinha porque eu estou lavando roupa de cama, toalhas, panos de prato e tudo mais, então assim, fica muito mais fácil eu ficar perto da máquina do que descer e subir toda hora. Então enquanto a máquina está fazendo o trabalho dela, eu vou fazer o meu. E geralmente de segunda é um dia um pouco mais tranquilo que eu determino fazer coisas mais tranquilas, assim, questões de resenha, de roteiros de vídeos, reels e tudo mais, então assim, praticamente isso que eu vou fazer agora, no período da manhã. E, na verdade, eu vou tentar desacelerar também, porque essas últimas semanas tem sido uma loucura. Eu e o Jonathan estamos organizando nosso casamento, nós estamos vendo detalhes de lugares e tudo mais. Então, assim, tem sido 2 semanas bem intensas, 2 semanas, assim, que são uma loucura. Então, minha mente tá com um turbilhão de coisas pra decidir, pra achar, enfim, é uma loucura. Quem casou já sabe, então, assim, quero desacelerar. Então, essa semana eu vou tentar me esforçar um pouco menos em conteúdos e focar um pouco mais na leitura, porque isso me ajuda a manter a cabeça no lugar. Então é isso, eu vou começar o dia aqui fazendo alguns conteúdos, né, resenhas e roteiros, e provavelmente após o almoço eu vou começar a leitura de um livro que eu vou gravar ao longo desse vlog sobre uma série que eu não tinha muito vontade de ler. Estou falando da série Amores Improváveis, que é uma série New Adult, e eu não tinha muita vontade, mas aí eu conversei com algumas pessoas e peguei o box em uma super promoção na Americanas e pensei, por que não? O máximo que aconteceu, desapegar desse box e tudo certo. Mas aí as pessoas me empolgaram muito com esses livros e eu vou dar uma chance. Também já comprei o box que é o spin-off dessa série, que é Briar Wood, e uma seguidora me indicou a ler esses 4 spin-offs antes de ler o último livro da série, que é O Legado. Então, assim, se eu vou fazer isso e colocar nesse vlog, eu não sei, mas o que eu tenho certeza é que os 5 livros da série Amores Improváveis serão as minhas próximas leituras. Mas é isso, gente. Aproveite para deixar aqui nos comentários se vocês já leram essa série, se vocês acham que eu vou gostar e tudo mais, porque eu quero saber a opinião de vocês também. Então agora vou trabalhar aqui um pouquinho e vou compartilhando com vocês ao longo desse vlog a minha rotina, o meu dia a dia, as leituras e tudo mais. Bom, almoço feito, cozinha limpa. Eu ainda preciso fazer coisas, que eu ainda preciso programar alguns conteúdos, mas eu não sei se hoje eu vou conseguir produzir. E como eu falei pra vocês de manhã, minha ansiedade tá super elevada e agora ela está extremamente elevada, então acho que eu preciso dar uma desacelerada. E eu acredito muito que quando a gente tá nesse nível de ansiedade, nesse pico assim de adrenalina, a melhor coisa mesmo é acalmar os ânimos. Por mais que sim, eu sei que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Queria muito entregar um conteúdo no Instagram, mas assim, eu também tenho que aprender a respeitar meus limites, né? Então acho que eu cheguei nesse meu limite. É isso. Eu vou aproveitar pra pegar o box do livro, começar o primeiro livro da série e é isso. Eu vou compartilhando com vocês ao longo desse vlog e não tenho expectativa nenhuma em relação a essas obras, porque como eu falei, eu não tinha tanta vontade de ler, mas depois que eu postei no Instagram que eu ia começar, muitas pessoas começaram a comentar dizendo que amaram, que isso e aquilo, e eu fiquei, uau, é uma série boa mesmo. Então assim, eu acho que eu vou dar uma chance pra uma boa série, assim estamos esperando e é isso. Realmente, zero expectativa, zero nada. E eu acho que vai ser bom, porque quando a gente não tem expectativa sobre uma obra, sobre nada, a gente pode acabar se surpreendendo. É que eu espero muito que essa série Amores Improváveis faça comigo, que me surpreenda. Li o primeiro capítulo de O Acordo e esse é meu primeiro contato com a escrita da autora. Faz muito tempo que eu não leio New Adult, então logo no primeiro capítulo eu já percebi esse impacto da escrita de um universo bem de universidade e tudo mais. Então assim, faz muito tempo que eu não leio, então estranhei um pouquinho no começo, não vou mentir. Mas um ponto que eu gostei é que a gente vai ter a narrativa dos 2 personagens, que é a Hannah e o Garrett. Então nesse primeiro capítulo é quando eles acabam se cruzando na universidade, ela super nerd, gabarito
gabaritou a prova, ele foi reprovado, então assim, já surge esse conflito entre os dois, porque ele tromba com ela com tudo e surgem umas alfinetadas, então assim, já deu pra perceber mais ou menos o clima que esse livro vai seguir. Então, como eu falei, já tem um tempo que eu não leio nada desse subgênero de romance, então assim, ainda estou me adaptando com a escrita, me adaptando com esse universo, mas eu tenho certeza que vai ser uma leitura que vai fluir muito bem. Vou seguir aqui com a leitura e vou atualizando vocês conforme for avançando. Gente, só por uma observação mesmo, eu cheguei na página 20 e já teve cenas pra mais de 18 praticamente. Nada assim escancarado, assim, sabe? Uma cena assim mais envolvente de 2 personagens, mas assim, gente, eu não esperava que logo nas primeiras 20 páginas já fosse ter. Na verdade, assim, eu espero sim que esse livro apresente cenas mais de 18 e tudo mais, porque eu sei que é um livro propício a isso. Não é algo que eu estou habituada também, eu leio muitos romances, mas com cenas assim, geralmente eu não leio muito, só que se tiver toda uma história e tudo mais, aí pra mim não me importo. Mas aparentemente tem sim, só não cheguei ainda nesse contexto. Mas é isso, só queria comentar porque socorro. Ô gente, uma hora tá uma cena super sexy e na outra tem a seguinte frase: sei exatamente o que achou, e me apaixonaria perdidamente por ela e que nosso caso se transformaria numa porcaria de Diário de uma Paixão. Primeiro que não é uma porcaria, é um dos meus filmes favoritos da vida. Mas assim... Gente, eu amo quando o livro cita outro livro e tudo mais, eu amo essas referências, sabe? Já gostei de como isso tá acontecendo, né? Porque uma hora tá sexy, numa outra hora tá engraçado e as coisas já estão desenrolando, então vamos ver o que eu vou achar desse livro. Cheguei na página 105 de O Acordo e, gente, eu estou rendida por essa leitura. No começo eu demorei um pouquinho pra me adaptar, como eu falei, por apresentar personagens na época da faculdade. Como já tinha muito tempo que eu não lia nada desse subgênero, eu acabei demorando um pouquinho pra ter essa identificação. Mas depois disso, depois daqueles capítulos que eu comentei nesse vlog, a leitura fluiu muito, muito bem. Quando eu vi, eu já estava devorando esse livro. E uma coisa que eu gostei bastante é que aqui a gente tem a perspectiva dos 2 personagens. Então a gente consegue entender claramente seus sentimentos e tudo o que acontece na vida deles e a forma como eles agem. No caso da Hannah, a gente entende muito bem que ela tem traumas do passado, traumas que mudaram completamente a sua personalidade, que mudou completamente a sua visão sobre muitas coisas da vida. Então, esse relato me pegou bastante de certa forma. Já nos capítulos do Garrett, a gente consegue perceber que ele tem um problema muito grande na questão familiar. Pelo pai dele ser um grande jogador de hóquei, as pessoas têm a visão de que ele também vai ser um grande jogador, que ele tem essa necessidade de ser como o pai e tudo mais, que ele é o reflexo, e não é bem assim. Garrett tem a sua própria personalidade, tem o seu próprio jeito e tudo mais, e isso não somente dele, mas isso na vida de todo mundo, assim, no dia a dia de muita gente. Eu estou gostando bastante dessa leitura, estou gostando da forma como tudo tem acontecido. Já me encantei porque os dois decidem fazer um acordo, nome do livro, né, óbvio. E esse acordo é praticamente a Hannah ajudar o Garrett a não reprovar novamente em uma matéria. E a história vai fluindo com essa situação. Demorei pra ler, não tinha vontade de ler, mas hoje eu entendo porque muita gente gosta desse livro, até mesmo da série em si, porque é uma história realmente envolvente, uma história que não fica somente no hot, porque eu tinha receio de ser livros hot, sabe? Mas como eu vi que tem um contexto, que tem toda uma história, isso já me ganhou. Hot pelo menos fica em outro plano. Até onde eu li nessa página 105, só teve aquele hot lá na página 20, que não foi nem bem um hot, foi uma cena mais sensual. Mas até então tem sido uma leitura assim bem descontraída, bem divertida até em muitos momentos, e eu estou gostando muito de como tudo tá acontecendo. Eu vou aproveitar agora pra tomar um banho, fazer alguma coisinha pra janta, e é isso, praticamente esse meu dia de hoje. Como eu falei, eu tinha algumas coisas pra fazer, mas a gente tem que entender os nossos limites, principalmente em questão mental, sabe? Como minha cabeça estava cheia de informações, cheia de tudo, eu precisava de um tempo pra mim, eu precisava de um tempo com uma coisa que eu amo, e ler é uma coisa que eu amo. Apesar de ser também o meu trabalho, eu amo isso. Então, me ajudou bastante no dia de hoje, estou me sentindo mais tranquila também. E vamos ver como amanhã vai ser, né? Amanhã é um outro dia, outras possibilidades e tudo mais. Mas é isso, eu vou agora ficando por aqui. Não sei se eu vou ler mais hoje, porque eu já li bastante. E é um livro de 356 páginas, então a minha intenção é ler em 3 dias, pelo menos. Mas veremos como as coisas vão seguir daqui até o finalzinho dessa segunda-feira.
Hoje, terça-feira, e já comecei o dia lavando roupa, fazendo o roteiro do Reels, que já era pra eu ter feito ontem e não fiz, então já está prontíssimo aqui o roteiro pra eu gravar. Quero tentar ainda, antes do almoço, fazer mais um roteiro de um outro conteúdo e até mesmo do vídeo que eu pretendo liberar no canal essa semana. Essa semana antes desse vídeo, né? Então, ontem eu acabei lendo um pouquinho mais depois que eu apareci aqui no vlog. Eu cheguei na página 125. E eu tô gostando muito de como o livro está fluindo, de como a leitura está acontecendo. É um livro que realmente está valendo a pena conhecer. E é isso, eu pretendo seguir com a leitura depois do almoço. Mas por enquanto eu vou tentar aqui adiantar o máximo de conteúdos pra essa semana, já pra deixar tudo bem organizadinho, porque carnaval tá vindo aí, então pretendo descansar e ler bastante no carnaval. Então pra isso eu preciso que os conteúdos fiquem todos alinhados, né? Então é isso, agora eu vou fazer aqui algumas outras coisas e vou atualizando vocês. Consegui escrever 2 roteiros de Reels. Já gravei um e editei, está prontíssimo pra subir lá no Instagram. E se você ainda não me segue, vou deixar o arroba aqui. E eu precisava fazer mais um roteiro de um Reels e de um vídeo, mas não sei se agora à tarde eu vou fazer isso ou se eu realmente vou me dedicar pra leitura, pra cansar um pouquinho a mente. Não sei, vamos ver como as coisas vão seguir. Mas agora eu estou aqui fazendo almoço, né? Na verdade, tá lá fazendo almoço, eu estou aqui porque o barulho da air fry fica muito alto. Eu descobri isso em um outro vídeo. E depois do almoço eu vou pensar exatamente o que eu vou fazer, se eu vou mexer nesses conteúdos, se eu vou deixar isso pra amanhã também, não sei. Vamos ver qual vai ser meu humor depois disso. Gente, o que foi isso? A Hannah, ela é apaixonada por um outro jogador de hóquei, só que ele nunca notou e nunca nada assim, né? Nem olhou pra ela. E aí, quando ela se envolve com o Garrett, que é super popular e tudo mais, na verdade, eles se envolvem pela insistência dele. Ele quer ajuda pra passar numa matéria e tudo mais. E a Hannah, tipo, muito nerd. Então, com muita insistência, ele consegue a ajuda da Hannah e ele, em contrapartida, falou que ajudaria com que aquele carinha do qual ela tem um crush anotasse. Até aí, tudo bem? Tá tudo ótimo. Só que vocês sabem que clichê é uma coisa assim incrível, né? E as coisas vão acontecendo. E tem uma parte aqui que eu, gente, surtei. Juro pra vocês, eu surtei. Que é quando ele fala assim, que eles estão programando pra ir pra uma festa e tudo mais. E aí o Garrett vira pra ela e fala assim: por que não quer me beijar? Ah, merda, só tem uma explicação. Você beija mal. Ela fala assim pra ele: não, senhor. Aí ele fala assim pra ela: ah, é? Então prova. Eu surtei muito essa parte. É tipo assim, puro suco de clichê maravilhoso, perfeito, assim. Eu amo clichê. Eu acho que nem preciso dizer que eu já tô rendida por esses dois, né? Já tô rendida por essa série. E agora eu vou continuar a leitura porque, sério, eu preciso continuar lendo esse livro. Eu preciso saber como vai acabar. Mesmo já tendo uma noção, claro, mas eu preciso de respostas. E eu quero continuar a série porque, sério, é muito bom. Gente, depois do capítulo 24, as cenas hots começaram a aparecer e uau! Até eu fiquei com as bochechas rosadinhas, igual a Hannah, assim, com tudo que estava acontecendo. Porque, gente, foram cenas bem detalhadas, mas não tanto, né? Não sei explicar muito bem, porque eu não tenho costume de ler livros com hot, mas assim, as cenas foram detalhadas da maneira que deveria, acredito eu. Realmente é um livro que tem cenas bem calientes, mas ainda assim tem muita história por trás, tem toda a trama, tem todos os acontecimentos, traumas, enfim, tem muita coisa envolvida na trajetória dos dois personagens, então isso está me envolvendo demais com essa leitura. Cheguei na página 230 e eu praticamente devorei muitas páginas em 3 horas, assim, eu fiquei totalmente imersa nesse mundo, fiquei completamente envolvida com todas as questões apresentadas e foi impossível largar a leitura. Então, assim, eu posso dizer que o acordo tem me surpreendido de uma forma positiva, que é maravilhoso. Agora são 6 horas, mais ou menos, e eu vou aproveitar para tomar um banho. O Jonathan, meu noivo, acabou indo jogar hoje, então ele volta mais tarde, então eu tenho um tempinho mais livre. Nesse tempinho livre, ou eu vou assistir alguma coisa, ou eu vou continuar a leitura. E eu acredito que eu vou continuar a leitura, porque estou muito envolvida nessa história. Eu quero descobrir mais, eu quero acabar o livro, porque é uma coisa muito boa quando a gente não tem nenhum tipo de expectativa com uma obra e ela nos surpreende de uma maneira, assim, incrível, sabe? E é exatamente isso que essa obra tem feito comigo. Dito isso, eu já posso dizer que os próximos livros da série estão me causando uma certa expectativa. Eu espero que eles sejam tão bons quanto. Já comentaram comigo que o segundo não é tão bom e muita gente não gosta do quarto, mas vou ter que ler pra descobrir. Por enquanto, o acordo tem correspondido com tudo que eu ouvi por aí de elogios.
Mais um dia, quarta-feira, e mais uma vez eu com uma roupa preta. Eu acho que isso já vai fazer parte do meu uniforme, principalmente nesse vlog. Mas hoje eu decidi começar o dia lendo o livro, porque faltavam 92 páginas para acabar a obra. E eu estava com bastante expectativa para saber como tudo iria acontecer, porque ontem eu acabei lendo um pouquinho mais, e essas 30 páginas que eu li, muitas coisas aconteceram, e o final dessa página que eu parei ficou com muitos questionamentos. E eu precisava de respostas, só que ontem eu já não conseguia mais ler, porque eu li muito, então minha cabeça precisava realmente de um descanso e eu fui assistir série. Então, decidi que eu iria começar o dia de hoje lendo, finalizando esse livro. E, gente, que coisa mais fofa! Inicialmente, eu tinha muito receio de não gostar dessa obra, porque eu já sabia que apresentava cenas hot. Muita gente veio me falar sobre isso e é algo que realmente as pessoas me conhecem, sabem que eu não sou muito fã disso nos livros. Mas me falaram também que tinha muita história por trás disso tudo, e realmente é um livro que tem muito contexto. Como eu falei já ao longo desse vlog, a gente vê a personagem Hannah passando por situações delicadas, e quando ela decide abrir seu coração para o Garrett, contar tudo o que aconteceu em sua vida, é onde a gente também acaba descobrindo muitas coisas do seu passado e o porquê ela tem tanto trauma. Claro que logo nos primeiros capítulos a gente já entende isso, porque ela usa a palavra, ela usa o acontecimento, mas como foi que aconteceu, como tudo desencadeou, principalmente na vida da sua família, isso vai acontecendo ao longo da narrativa. Garrett também é um personagem que a gente sabe que ele tem problemas com seu pai, e isso é relatado claramente ao longo dos capítulos, mas depois de um certo acontecimento as coisas ficam ainda mais intensas, mais marcantes. A gente consegue perceber muita coisa assim de manipulação, de abuso psicológico, abuso físico. Então assim, a leitura acaba sendo bem intensa em alguns pontos. Então O Acordo não é um livro só sobre cenas hot, é um livro sobre amadurecimento, sobre se libertar de coisas do seu passado, sobre recomeçar a sua vida independente do que tem acontecido, de todos os traumas. É aprender a criar novos caminhos, trilhar uma nova jornada para encontrar a felicidade, que a gente não pode deixar que coisas que nos afetaram no passado continuem nos afetando no presente e até mesmo no futuro. Então eu gostei muito desse livro, não esperava gostar tanto, não tinha nenhuma expectativa, me conquistou de uma maneira única, os personagens são extremamente fofos e cativantes. Então realmente O Acordo foi um livro que me surpreendeu e muito. Agora eu vou aproveitar para fazer algumas coisinhas antes do almoço, e provavelmente no final da tarde ou amanhã eu começo o segundo livro, que é O Erro. E esse é um livro que eu sei que muita gente já comentou comigo que não gosta muito, que tem algumas coisas que incomodam e tudo mais. Porém, como eu falei, eu não tenho nenhuma expectativa dessa série. Mesmo agora lendo O Acordo, eu ainda não criei nenhuma expectativa sobre os próximos livros. Claro que eu estou um pouco ansiosa para conhecer os outros personagens também dos outros livros, porque afinal eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei da forma como ela desenvolveu esse primeiro livro, mas ainda assim zero expectativa de nada. E aparentemente é um livro mais curtinho, é um livro de 277 páginas, então assim, acredito que eu vou fazer a leitura de uma maneira bem rápida e veremos o que eu vou achar, porque eu vou compartilhando com vocês ao longo desse vlog. Como viram, comecei a leitura de O Erro e eu acabei devorando 60 páginas como num piscar de olhos. No primeiro livro eu estava me adaptando com essa história de New Adult, nessas questões de cenas mais hot e tudo mais, então assim, demorei um pouquinho pra engatar. Já que, como eu acabei de ler o primeiro e já emendei nesse segundo, a leitura fluiu muito facilmente. Porém, diferente de O Acordo, esse aqui, essas 60 páginas, já teve 2 capítulos que foram bem pra mais de 18. Nessa história a gente vai conhecer o Logan, que é um dos caras do jogo de hóquei, que também é melhor amigo do Garrett, e ele mantém uma paixão oculta por uma pessoa, só que ele está entrando em parafuso com tudo isso, ele não sabe mais como lidar com esse sentimento, e a melhor forma para ele esquecer tudo isso que está acontecendo, para camuflar esse sentimento, é bebendo, ficando com várias garotas e indo em diversas festas. E aí, por um acaso, ele acaba parando no quarto da Gracie, que é uma personagem que não foi revelado muito ainda. A única revelação é que o pai dela é um dos professores da Universidade de Briar, e que
ela e a melhor amiga desde a infância, que elas são amigas há uns 13 anos, assim, dividem o mesmo quarto, elas se inscreveram na mesma faculdade, e quando descobriram que passaram juntas, elas fizeram o possível pra ficarem no mesmo quarto. Então, assim, isso é tudo que eu sei da personagem da Grace. E o Logan, sem querer, acaba aparecendo no quarto dela, porque ele ia para um outro dormitório, para uma outra festa, e acaba parando lá. E aí, ele está assistindo Duro de Matar, que é um filme de superação, e ele fica, uau, meu Deus, que incrível. Eles conversam e tudo mais, e aí vocês já imaginam o que acontece nessa história. Não é bem o que vocês estão pensando, tá? Mas acontece alguma coisa. E praticamente esse é o enredo do livro até esse momento. Então, até agora, eu estou curiosa para entender mais sobre o Logan, em como ele vai superar essa paixão por essa pessoa, e tô bem mais curiosa em desvendar sobre a Grace. E eu acho que no primeiro livro, a autora explorou muitas questões delicadas e assuntos bem importantes e pertinentes. Então, eu estou acreditando que nessa obra ela também vai explorar alguma coisa, só que eu acho mais pra frente do livro, não sei. Quero acreditar que sim. Então, por enquanto, tem fluído bem a leitura. E esses capítulos para mais de 18. Primeiro que no final do capítulo 4 eu pensei, o que tá acontecendo aqui, Logan? O que tu fez aqui? Fiquei realmente desacreditada na atitude que ele tomou no final desse capítulo. Mas aí, no final do capítulo 6, ele foi lá redimir pelo seu erro, tentar consertar aquilo e aí tudo bem. Aí já tinha passado toda essa raiva que eu fiquei com ele. Então, pra mim, os personagens ainda são um mistério. Não consigo entender muito de suas personalidades, nem o que tem por aí. A própria sinopse diz que um erro vai colocar tudo em risco, tentando entender qual vai ser esse erro e tudo mais. Vou seguir com a minha leitura mais um pouquinho e vou compartilhando por aqui. Quinta-feira, mais um dia e mais um dia de camiseta preta. Eu acho que essa semana eu tirei todas as camisetas pretas do meu guarda-roupa. Eu comecei o dia de hoje lendo um capítulo, porque hoje é o dia que o Joe tá presencial, porque ele também trabalha home office, então a gente fica 24 horas juntos, mas hoje ele teve que ir pra empresa. Então, como eu gosto de tomar um café da manhã bem demorado, bem tranquilo, aproveitei pra ler um capítulo e eu estou gostando de O Erro. Tem sido uma leitura boa, mas assim como os próprios personagens não conseguem se decifrar entre eles, eu também ainda não consigo. Cheguei na página 90 e aqui a gente consegue entender um pouquinho do passado dos personagens, mas não muito. No caso da Grace, a gente sabe que os pais dela são separados, mas foi uma separação muito amigável, então isso é muito tranquilo. No caso do Logan, os pais também são separados. E no caso do pai dele, o pai dele é alcoólatra, então tem essa questão mais delicada. Então é só isso, por enquanto, que a autora mostrou, assim, no passado deles, então eu estou bem intrigada para entender mais sobre esses personagens. E aconteceu uma coisa agora com relação à exposição na internet, em como as pessoas são maldosas, em como as pessoas querem sempre ser o centro das atenções, sempre chamar a atenção por causa de um tweet, sempre fazer com que a outra pessoa passe por mentirosa e tudo mais. Então, assim, é bem delicado pensar tudo nisso, principalmente na época da faculdade, né? Mas, assim, enfim, é uma coisa que provavelmente deve acontecer, ou aconteceu na minha época, eu realmente não lembro isso, porque se aconteceu eu apaguei minha memória. Mas assim, eu estou gostando do livro, ainda nada de surpreendente assim, com relação ao acordo, porque o acordo eu surtei em diversos momentos. Aqui, por enquanto, assim, tô curtindo desenrolar, mas ainda não tenho muito o que dizer, porque é como eu falei, não consegui ainda decifrar esses personagens. Mas é isso, eu vou aproveitar agora pra gravar conteúdo pro canal. Bem tarde, na verdade, porque eu dormi só 4 horas essa última noite, então assim, estou morrendo de sono, estou com dor de cabeça, estou pedindo socorro, mas eu vou tentar gravar esse conteúdo, editar também já pra deixar tudo prontinho, e no período da tarde eu pretendo dar uma organizada na casa, aproveitar que eu já estou sozinha, e eu gosto muito de limpar a casa quando estou sozinha, porque eu não atrapalho ninguém. Vamos ver como tudo vai seguir, porque pode ser que tudo mude, pode ser que eu tire um cochilinho também, porque eu estou precisando. E aí mais tarde, depois que eu fizer tudo que eu preciso fazer, vou avançar mais na leitura e quem sabe finalizar, porque como eu falei, é um livro curtinho, então acredito que dá pra fazer isso ainda hoje ou no comecinho de amanhã. É isso, eu consegui gravar e editar o vídeo, já preparei meu almoço, que hoje eu decidi fazer alguns legumes, né, como abobrinha, brócolis e um pouquinho de pimentão, purê de batata e franguinho desfiado, que eu desfiei também ontem, então eu decidi fazer de uma forma diferente hoje. E é isso, esse é meu almoço. Eu vou aproveitar agora pra almoçar, depois eu não sei o que vou fazer. A minha meta é limpar a casa, mas, gente, estou com muito sono, estou muito cansada. Mas eu sei que agora eu vou almoçar e provavelmente fazer uma pausa pra ler mais um capítulo. Depois, veremos.
sexta-feira de carnaval. E hoje eu não estou de preto. E eu pensei, vou sentar, terminar a leitura de O Erro, começar o terceiro livro, e é isso, é só isso que eu vou fazer hoje. Porém, eu não consigo ficar 100% quieta. Eu já fui lavar o quintal lá em cima, eu tomei café, já comecei a mexer nessa aqui, vocês podem ver que aqui tá praticamente vazio, porque é a estante da minha lojinha, só que eu decidi fazer umas mudanças. E todos os livros que eu coloco pra venda na lojinha, eu deixei na estante do rack, que fica na sala, tem a portinha, então eles ficam bem guardadinhos, não pega pó nem nada. E aqui tinha várias outras coisas, e agora tudo de papelaria eu coloquei aqui dentro pra ficar mais concentrado, mais organizado. Não sei se foi a melhor solução, mas também eu sei que aqui também não vai pegar pó e tá tudo certo. Agora eu tenho uma missão, que essa estante ficou vazia. Então a minha ideia nela é colocar livros. Porque eu tenho uma pilha de livros aqui, e são livros que já estavam em cima de outros lá na outra estante. Porque sim, gente, eu tenho essa estante, uma estante na sala e agora essa aqui vazia. E eu ainda tenho livros guardados dentro do guarda-roupa e nos meus pais que eu não trouxe. Então assim, gente, é muito livro mesmo. Por isso que geralmente eu faço uma limpa, pego alguns livros, coloco de desapego. Já fiz muitos sorteios também. Hoje em dia eu não faço tanto sorteio, mas eu já fiz bastante. Assim, ainda tem muita coisa que eu quero me livrar. Eu acabei de ver dentro do guarda-roupa que eu tenho duas caixas, uma com um monte de marcador e outra com um monte de mimo que eu recebo das editoras. E assim, tem coisas que não são úteis pra mim. Então eu tô pensando o que eu vou fazer, como eu vou montar um sorteio, como eu vou desapegar. Enfim, isso é uma coisa pra pensar depois. Então agora, tirei alguns livrinhos do guarda-roupa que eu gostaria de deixar expostos. Peguei essa pilha de livros que tava lá do outro lado e vou dar uma organizada. Vai ficar inicialmente super vazio, porque no momento nas estantes não cabe mais nada. Mas ao longo dos próximos dias, meses, principalmente, muitos livros vão chegar por aqui e eu não vou ter onde colocar. Então eu decidi só colocar alguns aqui já preenchendo. Ao longo dos dias eu vou organizando se eu precisar, se eu não quiser, enfim, vamos ver como tudo vai ficar. E sim, eu vou parar, gente, porque são quase 10 da manhã e eu já fiz tanta coisa que socorro. Eu estou extremamente cansada, com muito calor, porque não dá. Aí eu prometo que depois disso eu vou sentar e ler até o horário do almoço, porque, sério, eu vou aproveitar o carnaval de outra forma, porque não dá pra ficar organizando e limpando toda hora. Isso é o que eu falo, não sei o que vai acontecer depois. Gente, coloquei só esses livrinhos, ficou extremamente vazio, ainda tem mais uma prateleira embaixo dessa, só que assim, exatamente o que eu quero deixar, eu quero colocar mais e tudo mais, quero deixar bonitinho, porém percebi que livros, né, tamanho normal, ele não cabe nem aqui, nem aqui, ele só cabe na última prateleira em pé, então isso vai ser um pequeno problema, ou nem tanto, porque na outra estante que eu tenho na sala, eu coloquei todos os livros desse tamanho. Então, talvez eu traga eles pra cá, deixe eles todos aqui. E os livros de tamanho normal, eu arrume por lá. Só que aí vai dar um trabalhão e não é um trabalho que eu quero ter agora, eu acho. Mas por enquanto é isso. Gente, cheguei numa parte da leitura que o Logan está tentando recompensar seu erro com a Grace. E ela passou uma lista pra ele de 6 itens pra ele cumprir esses itens e consertar o erro que ele cometeu com ela. E aí que logo no primeiro item já é algo bem divertido. E até o pessoal, os amigos dele, tiram uma com a cara dele. E eu tô curiosa pra qual que é o item 6, porque ela desejou boa sorte pra ele. E isso me deixou bem curiosa, porque não foi falado ainda. Tem sido uma boa leitura, eu ainda acho que o primeiro é um pouco melhor que esse, mas tem sido uma boa leitura, tá fluindo bem. Vamos ver como isso aqui vai seguir. Bom, como eu mostrei nesse vlog, eu reorganizei a estante, porque, gente, eu tenho toque, então eu não consegui deixar daquela forma. A maioria dos livros que estão aqui eu acabei pegando da outra estante, a outra eu reorganizei. O jeito que eu gravei já tá diferente de novo, porque eu quis mudar, não dá. Quando eu deixo de um jeito que não me agrada, eu preciso que fique do jeito que eu tinha imaginado e tudo mais. E hoje, por ser sexta-feira de carnaval, eu aproveitei pra só fazer isso mesmo, dar uma organizadinha nas coisas que eu queria. Ainda quero organizar mais coisas, mas tudo no seu tempo. E eu decidi que eu iria finalizar o erro, e foi exatamente isso que eu fiz. E assim, eu gostei desse livro, gostei de conhecer o Logan e a Grace, mas eu senti que a autora não explorou
tanto quanto deveria explorar, principalmente com relação ao passado dos personagens. No primeiro livro, O Acordo, a autora explorou muito bem essas questões e eu fiquei realmente encantada com tudo, e as cenas hot foi só um plus no livro. Já aqui, eu achei que a autora abordou muitas cenas hot, que tudo tinha cenas hot, desde os, acho que do segundo, terceiro capítulo mais ou menos, tem cenas hot, e assim, isso é algo frequente ao longo dos capítulos, e isso acabou me incomodando um pouco, porque senti que faltou um pouquinho mais, tudo acontecia muito rápido, e parecia que tudo se resolvia dessa forma, sabe? Então isso acabou não me agradando tanto. Sobre os passados dos personagens, eu senti que faltou explorar isso, porque do Logan a gente realmente entende o passado dele, a gente entende o que causa dor nele, o porquê ele quer abrir mão do seu futuro com relação à faculdade. Então isso tudo é algo bacana que a autora abordou, mas que ela poderia ter ido um pouquinho mais a fundo. Já com relação a Grace, eu senti que não teve algo marcante assim no passado dela, sabe? Realmente era um passado tranquilo, onde os pais se separaram, são super amigos e tudo certo. Então assim, não teve uma outra questão. O que mais me marcou nesse livro foi com relação à melhor amiga da Grace, que é a Ramona. Ela foi uma personagem que, sinceramente, eu fiquei muito irritada com ela, porque não fazia sentido as coisas que estavam acontecendo. Então esse foi um dos pontos que me incomodaram ao longo da leitura. Mas eu entendi muitas coisas dos personagens, eu entendi as atitudes do Logan com relação a Grace, de simplesmente tentar esquecer uma pessoa e ficando com ela, e isso ter sido um erro absurdo, mas ele fez tudo para reparar. E nessa parte, quando ele tenta reparar o erro, quando ele tenta consertar tudo isso e mais algumas outras coisinhas, foi onde eu gostei bastante da leitura, porque ficou algo bem divertido. E a Grace, ela tem um coração bem grande, assim, ela é uma pessoa boa e ela acaba meio que não perdoando a melhor amiga, mas tenta se distanciar, mas não consegue, porque elas são amigas de infância e tudo mais. Então assim, isso eu não sei como eu reagiria. Eu acho que numa situação dessa, e principalmente numa específica que aconteceu, eu acho que pra mim acabaria a amizade ali e enfim, eu sei que elas tiveram uma história, elas tiveram muitas coisas que passaram juntas, mas não funcionou pra mim aquilo. Acho que pra mim não funcionaria. De qualquer forma, O Erro é uma leitura boa, é uma leitura que desenvolve os personagens de uma maneira um pouquinho rápida, mas que a gente consegue entender um pouquinho de seus dilemas, suas personalidades. E o final realmente é algo que merecia para os dois, sabe? Eu acho que principalmente para Logan, ele merecia o final que ele teve aqui. E agora é isso. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Sinceramente, eu não faço ideia. Mas a leitura do terceiro livro, que é O Jogo, eu devo começar provavelmente mais tarde ou amanhã só. É um livrinho um pouquinho maior, ele tem 342 páginas. Não faço ideia do que esperar sobre esse livro. Ah, a gente vai conhecer o Dean, é um personagem que ele é muito citado ao longo dos livros e já até sei a quem ele vai ficar. E isso diz muito, principalmente com um acontecimento aqui de O Erro. Então assim, já me empolguei em conhecer mais esse personagem, porém, eu acredito que esse livro também vai ter mais cenas hot do que teve O Erro, então vamos ver. Sábado e sábado de carnaval, e por aqui vai ter muito bloquinho de leitura e bloquinho de séries, porque ontem eu e o Joe começamos a assistir Percy Jackson. Eu não li os livros, tinha visto o filme e não tinha curtido muito, mas eu decidi dar uma chance para a série porque eu vi muita gente falando sobre e assistimos 2 episódios. Confesso que eu me intriguei bastante com o desenrolar dessa trama logo nesses primeiros 2 e provavelmente a gente deve maratonar o restante ainda nesse feriado de carnaval. Também vou começar a leitura de O Jogo, o terceiro livro da série Amores Improváveis, e é isso. Por enquanto eu estou só aqui me arrumando, porque vamos começar o sábado indo na minha mãe almoçar, né? Porque comidinha de mãe, ó, sempre a melhor opção. E depois a gente vai ficar em casa só assistindo, lendo, comendo besteira. Enfim, esse é o nosso carnaval, esse é o momento que a gente gosta e muito. E é isso. E eu vou compartilhando com vocês ao longo desse vlog tudo que eu consegui compartilhar. Gente do céu, já é domingo. E ontem, praticamente, eu não consegui filmar nada. Eu falei que eu fui na minha mãe almoçar. E depois a gente passou na minha sogra. E foi, assim, praticamente o dia todo. Cheguei em casa muito, muito cansada. Mas ainda assim eu decidi começar a leitura de O Jogo. Acabei não filmando. Porém, eu cheguei na página 118. Eu li 118 páginas só ontem. De tão envolvida que eu fiquei nessa trama. O que me envolveu bastante é que logo na página 8 tem a seguinte parte. É difícil deixar para trás alguém que foi tão importante na nossa
nossa vida. Portanto, é ainda mais difícil quando essa pessoa se recusa a deixar você. E essa frase, ela meio que dita um pouquinho do que vai acontecer ao longo dos capítulos, e isso me fisgou de uma maneira única. E aqui a gente vai conhecer o Dean, que é um dos caras do time de hóquei, e também vamos conhecer a Ellie, que é a melhor amiga da Hannah. E ela está agora passando por um momento delicado e tudo mais. O Dean é aquele cara garanhão que pega todas e tudo mais. Ela não quer se envolver com ele, Hannah acha que seria loucura ela fazer isso, todo mundo acha, mas acontece algumas coisas que eles acabam se conectando de alguma maneira. Então, até onde eu li, eu fiquei realmente apaixonada pela forma como tudo foi acontecendo. Já teve algumas cenas um pouquinho mais hots, assim, mas eu acho que o linguajar é o que pesa um pouco mais nesse livro, na questão de algumas palavras mais obscenas, digamos assim. E isso é algo que eu percebi muito nos 3 livros e que algumas acabam me incomodando, principalmente algumas palavras ditas por outras mulheres e tudo mais, mas assim, é que faz um pouco de contexto pela época que o livro foi escrito e também por tudo que está acontecendo na narrativa, então assim, ok, sabe? Mas exceto isso, essa frase que eu comentei com vocês e como tudo tava acontecendo, me deixou muito fisgada nessa trama. Eu realmente tô apaixonada por tudo que tá acontecendo. No primeiro livro, em Um Acordo, eu realmente adorei toda a trajetória dos personagens. Já no segundo eu achei mais mediano e agora eu acho que finalmente as coisas vão começar a se conectar tudo de novo e eu vou ficar apaixonada, vamos ver. Agora eu já fiz várias coisas por aqui, já fiz sobremesa, almoço e eu acabei não gravando nada porque simplesmente eu esqueci. Já até fiz as unhas, coisas que eu faço todo domingo, enfim, gente, eu simplesmente me desconectei e acontece. Mas agora eu vou sentar para ler, vou aproveitar essa parte do domingo que tá um dia super quente, um dia que ainda é carnaval, tá tudo lotado, enfim, eu não curto. E vou aproveitar para avançar nessa leitura, porque assim, do jeito que as coisas estão fluindo aqui, eu tenho quase certeza que eu vou acabar esse livro ainda hoje. Gente, eu cheguei numa parte aqui do livro que foi muito, mas muito engraçada, que foi a parte que quase pegaram o Dean e a Ellie juntos. E assim, por que eu digo que quase pegaram? Porque, na verdade, eles estão mantendo isso em segredo. Eles não querem que ninguém saiba que eles estão no caso, assim. É só uma ficação, nada demais e tudo, e, né? Esse contexto que a gente já sabe como vai desenrolar. Mas foi muito engraçado porque foi um momento, assim, que eles estavam muito íntimos, assim, e quase pegaram porque a Ellie conseguiu se safar dessa, mas pro Dean ficou uma coisa muito divertida. Então, assim, gostei muito dessa cena, só que desse momento em diante o livro ficou bem hot, assim, tem umas cenas bem intensas. Mas, assim, li bem pouquinho desde a hora que eu falei com vocês, mas vou continuar aqui porque a leitura tá muito boa. Finalizei a leitura de O Jogo e eu simplesmente adorei demais a história do Dean e da Ali. São 2 personagens que se conectam de uma maneira muito única, muito especial, e eles acabam conseguindo tirar o melhor um do outro, sabe? É como se eles precisassem disso, como a força deles dois juntos pudesse quebrar qualquer barreira, sabe? Então assim, eu gostei demais dessa história. Uma outra coisa que eu gostei bastante nesse livro é que a gente vê a Ali, uma personagem que sempre esteve em algum relacionamento, ela nunca se conheceu sozinha, e quando algumas coisas acontecem em sua vida, ela tem esse período dela, ela consegue perceber muita coisa sobre ela consegue se conectar consigo mesma, e isso é algo muito importante porque eu acho que é sempre bom estarmos bem conosco, a gente precisa disso, porque se a gente não estiver bem com a gente não consegue ficar bem com ninguém. O Dean passa por um momento muito difícil na vida dele, e esse momento transforma muita coisa na sua jornada. Ele acaba fazendo coisas que, sinceramente, eu tive vontade de entrar no livro, de dar uns gritos com ele, porque são momentos bem delicados e ele acaba se perdendo nessa jornada por conta desse acontecimento. Só que aos pouquinhos ele também vai percebendo muita coisa, e eu acho que isso foi algo bem bacana também. Então com isso eu consegui perceber o amadurecimento e a evolução desses 2 personagens. Então O Jogo é um livro que tem sim bastante cenas hots, mas ainda assim tem toda essa história por trás, uma história onde a gente consegue se apaixonar pelos personagens, a gente consegue se identificar com alguns momentos, principalmente algumas inseguranças que existem
existem ali narradas. Então, assim, é realmente incrível a forma como a autora trouxe essas questões, trouxe tudo. E além do mais, eu não me recordo se eu já falei isso no vlog, mas além do mais, esse livro ele tem um pedacinho de relacionamento tóxico. E isso é algo que me desperta muita atenção, porque às vezes a gente acha que um relacionamento tóxico é só aquele relacionamento de agressão física, mas não é. Existe a agressão psicológica. E isso a gente consegue perceber claramente que a autora trouxe em segundo plano, mas que foi muito importante para a história e que a gente acaba refletindo sobre muita coisa. Então, o jogo, assim como o acordo, foram, até o momento, as duas melhores leituras que eu fiz dessa série. E, gente, eu queria falar que o final desse livro, as últimas páginas, assim, as duas últimas páginas, tem uma revelação, com toda certeza vai conectar 100% com o próximo livro da série. E, sério, o final de jogo é realmente uma revelação muito, muito inédita, assim, que já dá vontade de pegar a conquista e começar a leitura no mesmo instante, porque as respostas precisam aparecer, né? Essa resposta vai aparecer ao longo das páginas, porque tem muita coisa pra ser detalhada até esse momento, eu acredito. Eu vou agora fazer alguma outra coisa, provavelmente, mas tô bem empolgada pra ler a conquista, porque o Tucker é um personagem que ele não aparece tanto, assim, na verdade ele aparece, assim, nos livros, mas não tem aquela presença muito forte, sabe? Quanto os outros personagens, quanto o Logan e até mesmo o Dean, que era super falado ao longo dos capítulos, principalmente de Garrett. Então aqui é um personagem que a gente sabe que ele tem alguma coisa, assim, tem algum segredo, porque os próprios amigos questionam sobre isso. Assim, tô bem curiosa. Provavelmente comece mais tarde ou amanhã, não sei, mas é um livro que realmente agora estou empolgada para ler. Hoje é o último dia de carnaval e apesar de eu não gostar de carnaval, eu gosto do feriado em si, porque eu gosto de aproveitar pra assistir séries, filmes, ler muito, e foi exatamente isso que aconteceu. Aproveitei pra adiantar as leituras e ontem, segunda-feira, completou uma semana desde que eu comecei a gravar esse vlog e fico muito feliz de ter conseguido ler 3 livros nessa série em uma semana. Acho que foi bem proveitoso, eu consegui conhecer sobre os personagens, consegui me apaixonar por alguns, consegui ficar com raiva de outros, mas foi assim, um misto de emoções que eu gostei bastante. E agora eu vou começar o 4º livro, que é A Conquista, e depois do final do 3º eu estou realmente com bastante expectativa para essa obra. Espero que me conquiste bastante também. E é isso, vou tentar ler, na verdade, né, porque, gente, tá um calor de 32 graus, tá assim, absurdo. Tem alguém queimando alguma coisa aqui perto, então tá assim, tempo seco, cheiro de queimado, calor absurdo, tá difícil, mas são coisas que a gente não consegue controlar. Infelizmente, queria eu poder controlar essas coisas. Mas é isso, eu vou tentar começar minha leitura e vou compartilhando ao longo desse vlog. Começando mais um dia, hoje é quarta-feira e eu já decidi gravar o vídeo para o canal que vai sair hoje, antes desse vlog aqui também. Agora eu vou editar esse vídeo, tá? Dá tempo de subir ainda hoje. E é praticamente isso. Como essa semana é mais curta, né? Quarta, quinta e sexta já encerra. Hoje eu decidi fazer isso mesmo e vou me dedicar só mesmo nessas edições. Talvez se eu conseguir fazer algumas resenhas pendentes, principalmente da série Amores Improváveis, já irei realizar, deixar tudo prontinho. E talvez gravar um Reels, não sei, vamos ver. Mas praticamente essa é a minha meta de hoje. Mas é isso, agora eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como tem sido a minha leitura de A Conquista. Ontem eu cheguei na página 70, então eu gostei bastante de como tudo tem sido narrado, tem sido apresentado. Tem uma parte logo no começo que já me deixou um pouco assim, meio receosa com um dos personagens secundários. Eu não sei se ele vai ter uma grande importância ao longo da narrativa ou simplesmente essa parte meio difícil de engolir, mas eu fiquei já chocada com a forma como a autora já trouxe isso logo de cara. Mas eu estou curiosa porque todos os personagens, eles acabam sendo um pouco mais reservados. Apesar do Tucker ser aquele personagem que não tem problema em compartilhar sua vida amorosa com seus amigos e nem nada, ainda assim eu percebo a forma como ele é reservado. E por outro lado, a Sabrina, sem dúvidas, é uma personagem reservada. Apesar dela sair só com caras de jogadores e tudo mais, ainda assim ela é reservada sobre alguma coisa, e essa é alguma coisa que eu estou bem curiosa pra desvendar. Mas tem sido uma leitura boa, tem sido uma leitura que tá fluindo muito bem, assim como os outros livros da série. Eu tô curiosa pra saber como tudo isso vai acabar. Na verdade, eu já sei como isso vai acabar, porque o final do outro livro deixou esse enigma. Mas como a história vai desenrolar até esse ponto? Será que é algo que foi muito rápido
lendo ou algo que foi acontecendo. Até onde eu li foi algo que foi acontecendo, mas eu estou curiosa para descobrir esse trajeto, esse acontecimento, porque é algo que realmente muda a vida dos personagens. Mas é isso, gente. Eu vou aproveitar agora para editar o vídeo e trabalhar nesses conteúdinhos. E mais tarde eu volto aqui para ir compartilhando a leitura e ler bastante. Tive que fazer uma pausa na leitura porque eu li uma parte que eu gostei muito aqui na página 98, onde o Tucker fala assim: não importa se a carteira da pessoa tá cheia ou vazia, todo mundo se machuca, todo mundo se apaixona, somos iguais. E o seu passado, com quem você mora, de onde veio, isso não importa. Você tá criando seu próprio futuro e quero ver onde a estrada vai te levar. Além desse contexto dizer muito sobre a personagem, sobre as coisas que ela está passando aqui no livro com relação à sua família e tudo mais, isso também diz muito sobre a vida, sabe? De que não importa em nenhuma circunstância, sabe? Porque isso, gente, sério, me conquistou de uma forma tão grande aqui nessa obra. Acho que a primeira frase que eu marquei e que já me conquistou, assim, porque vai dizer muito do desenrolar dessa trama, vai dizer muito sobre esses dois personagens. E sério, acho que eu tô curtindo demais esses dois. Tô com muita expectativa real, assim, é o que eu falei, eu não tinha uma expectativa pra esse livro, eu não esperava nada dessa série. Confesso que eu até esperava não gostar, mas assim, mesmo postando as hots, e eu digo hot porque é muito hot mesmo, ainda assim eu tô muito fisgada por essas tramas, porque assim, são obras que têm um contexto, são obras que falam muito, que nos fazem refletir em algumas partes, então assim, adorando. Só tive que parar a leitura pra fazer esse comentário, porque sério, eu precisava. Bom, gente, como viram, hoje de manhã eu já produzi conteúdos. Eu consegui produzir 5 posts, o que eu acho que foi muita coisa, foi bem produtivo. Aproveitei pra dar uma organizada no meu Notion, porque esse ano eu decidi em fazer todo o meu histórico de leitura por lá, em questões de livros não lidos na estante, porque eu tinha uma mania de separar só os livros não lidos num canto, os lidos em outro. E aí quando eu misturei tudo, eu fiquei, tá, e agora? Eu decidi organizar tudo por lá, marcar a minha nota, marcar as frases que eu mais gostei. Isso era uma coisa que eu não tava fazendo, de marcar as frases. Então todas as frases que eu marquei de cada livro que eu li esse ano, eu aproveitei pra fazer isso. Também já fiz almoço, lavei louça, tá tudo organizado. E agora são 1 e pouquinho, quase 2 horas. E eu estou prontíssima pra retomar a leitura de A Conquista. Gente, ontem eu devorei tanto esse livro. Eu cheguei na página 216. Faltam 130 páginas aproximadamente pra acabar essa leitura. Eu estou muito, muito, muito envolvida. Porque, diferente dos outros livros, aqui a autora apresenta uma coisa que muda completamente a vida dos personagens. Não que os outros acontecimentos não tenham mudado a vida deles, porque sim, mudou. Mas aqui é algo assim grandioso, algo que muda muito mesmo. Então, em questões de cenas hots, tem pouquíssimas, então isso tem me conquistado ainda mais. O desenvolvimento dessa trama é baseado nesse fato que aconteceu com os personagens, que pegou os dois de surpresa e tem traçado a trajetória deles. Então, assim, gente, é algo muito marcante. Sério, eu tô amando esse livro, eu tô realmente envolvida por tudo que tem acontecido e eu tenho certeza que ele vai se tornar um dos meus queridinhos dessa série. Tá ali em páreo com o Acordo e o Jogo, que foram os dois que eu mais amei até o momento. Então, assim, esse aqui tá chegando ali, quase ultrapassando, porque tem sido muito, muito bom mesmo. Então, como eu já adiantei bastante coisa, já tenho um post programado pra hoje, eu vou aproveitar pra ler um pouquinho até o horário do meu cardiologista. Eu fiz alguns exames, só por precaução, depois da minha crise enorme de ansiedade, mas, assim, só mesmo um retorno com ele pra ver se tá tudo ok, porque aparentemente está assim. E isso, vou aproveitar aqui pra ler. Acabei de finalizar A Conquista e eu tô, tipo, muito, mas muito apaixonada por esse livro. Sério, eu acho que dos 4 da série, sem dúvidas, esse aqui ganhou meu coração. Eu estava em dúvida se ele ou O Acordo, que é o primeiro livro, estaria em primeiro lugar, mas sem dúvidas A Conquista superou tudo, sabe? Diferente dos outros livros, como eu falei, esse tem cenas hots, mas assim, muito pouco. É uma história mais madura, uma história que personagens precisaram amadurecer antes do tempo.
tempo, eles precisaram enfrentar algumas situações, ultrapassar alguns obstáculos, precisaram se reencontrar nesse caminho. Então, assim, é uma história muito, muito incrível, assim. Muitos momentos eu fiquei com os olhinhos cheios d'água, assim, porque eram momentos intensos, momentos fofos, momentos que iriam marcar para sempre a vida desses dois, sabe? Então, assim, eu realmente gostei muito, me diverti. Sério, eu acho que A Conquista é um livro, assim, maravilhoso. E é isso, gente. Eu cheguei no fim desse vlog, fica o fim dessa série. Na verdade, tem o livro O Legado, que é o 5º livro. Esse livro já me recomendaram ler depois que eu ler a outra série da autora, que é a série Briar-Wood. E eu pretendo fazer a leitura dessa série no próximo mês. Então, vou deixar para ler esse 5º livro assim que eu finalizar aquela outra série. Porque falaram que minha experiência vai ser melhor e eu acredito muito nisso. Mas é isso, gente. Ai, sério. Fiquei muito feliz em ter dado uma chance pra essa série. Era uma série que eu realmente não tinha nenhuma expectativa, não tinha nenhum interesse. As capas, assim, elas também não me conquistam muito. Mas fico feliz de ter dado uma chance. Fico feliz de ter, ao longo desses 10 dias, conhecido essas 4 obras, ter me aventurado por elas, ter me apaixonado por cada um dos personagens. É uma série de conteúdo adulto, então, assim, não leia se você tem menos de 18 anos. Tem bastante cenas hot, mas são obras que tem muito contexto, tem muita história por trás, onde a gente consegue se identificar em alguns momentos com os personagens, a gente consegue se apaixonar por eles, a gente se envolve muito na escrita da autora, a forma como ela apresenta todo o contexto. Então, assim, é uma série que realmente vale a pena dar uma chance. Se você, assim como eu, também não tem vontade, eu não tinha vontade, espero que mude a sua opinião, porque eu fiquei realmente empolgada de ter dado essa chance pra uma série que me conquistou bastante. E, sem dúvidas, esse livro aqui fez com que tudo valesse a pena, sabe? É muito, muito, muito perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar ao longo desses dias. E quem sabe no mês que vem eu grave outro vlog falando do outro spin-off da série. Veremos, mas é isso, gente. Beijos e lembrando que o link de todos esses livros que eu falei está aqui na descrição.